Olá pessoal, estamos aqui novamente seguindo no texto uma questão preliminar, todo tratamento para a psicose do Lacan, né? Um texto que dá assim uma perspectiva, né? Sobre o que foi o seminário 3 do Lacan, um certo resumo sobre a forma, né? A leitura que o Lacan faz da teoria freudiana da psicose, né, incluindo principalmente o caso Schreiber, que é o caso mais vamos dizer assim, é um caso paradigmático, né, no ensino psicanalítico, e o caso mais abordado ali no seminário 3. Então, nesse texto, né, que é escrito logo na sequência aí do seminário, né, o Lacan ele separa, né, divide o texto em 5 partes. A primeira parte a gente já avaliou, né, seria a parte que o Lacan coloca assim rumo a Freud, né, a parte em que o Lacan convida de certa maneira o leitor assim a caminhar próximo a Freud, né, a caminhar a chegar mais ou menos aonde Freud chegou. E agora, na segunda parte, Lacan escreve, então aí, depois, né, ele nomeia essa parte como depois de Freud, né, alegando, como desde o início, né, o ataque, vamos dizer assim, que o Lacan faz, né, de que os pós-freudianos, né, e talvez o próprio Freud vai até um certo limite ali também, não avançou muito, não mudou muito, né, a teoria sobre a psicose que se tinha antes de Freud, né? E na segunda sessão do texto, Lacan inclusive inicia de certa maneira responsabilizando também Freud por isso, né? Diz, olha, Freud indica, vamos dizer assim, caminhos muito potentes para a gente estudar a psicose, para a gente pensar a psicose, a gente tratar a psicose, né? Mas também o próprio Freud é responsável por essa, ele chama assim, de uma certa recaída, assim, de um certo retorno, né? Ao status, vamos dizer assim, anterior da psicose do que ele poderia, inclusive, fazer avançar. Na perspectiva lacaniana, sempre lembrando que uma das grandes contribuições de Freud, o que poderia avançar em todos os cenários, em todos os temas abordados pelo Freud, mas também aqui, né, aqui principalmente na psicose, é a questão da linguagem, né, de como Freud ele percebe ali assim o impacto da linguagem no corpo, na subjetividade, nos sintomas, nos atos falhos, e deveria ser o mesmo para a psicose. Então, o Lacan então inicia dizendo isso, né, assim, olha, Freud colaborou com essa recaída, vamos dizer assim, esse patinar, né, da psicanálise no tema da psicose, com alguns termos que foram mal interpretados, que foram assim mal manipulados, por vezes com limitações do próprio Freud, por vezes o Freud indicando, né, a crítica sobre aquele tema, mas isso não adiantando muito, né? Então é mais ou menos isso que o Lacan coloca aí. E para começar, né, a apontar esses equívocos, seja de Freud, seja dos pós-freudianos, Lacan interroga, né, está sempre aí, né, às voltas com o tema da alucinação, né? Vocês perceberam isso na primeira sessão, né, na primeira parte do texto, né? E no seminário 3 aparece muito isso também, né? Qual que é a leitura que se faz da alucinação? Isso vai determinar muito a forma como a gente vai abordar a psicose, né? E a grande crítica do Lacan, retomando aqui, né, o vídeo anterior da primeira parte, é de que a alucinação ela é um fator verbal, é um fator de linguagem e muitas vezes tratado apenas como algo sensorial, né? Então essa é a principal crítica que o Lacan vai fazer, né? E aí vem a questão,
como que isso acontece, né? Como que esse evento verbal para o Lacan, mas muitas vezes tratado a partir do sensório, assim, né? Pela psiquiatria, pelos fenomenólogos, né? E o que o Lacan está querendo puxar aí para o lado da linguística, da linguagem, o fator de linguagem. Não é à toa que os psicóticos, da maioria das alucinações, são verbais, são vozes que ele escuta, né? A grande questão para o Lacan, né, o Lacan vai colocar aí a grande questão para os psiquiatras, psicanalistas, para quem trabalha com a psicose, né, é mais ou menos entender assim, como que isso passa do interior para o exterior. Né? Essa que é o ponto de partida do Lacan aí, né? Olha, como é que é essa relação do interior com o exterior, né? Porque é mais ou menos consensual para quem pensa a psicose, né, de que as vozes que o sujeito escuta, por exemplo, né, em termos de alucinação, as vozes que ele escuta, elas não estão no ambiente, vamos dizer assim, na realidade compartilhada por outras pessoas. Só ele ouve aquela voz. Né? Então a gente tem aqui essa dedução de que a voz vem do interior. Né? Ou seja, é ele que, de certa maneira, constrói essas... E claro, né, não de maneira intencional, mas ele que de alguma forma constrói essas vozes, né, isso vem do interior dele. Mas ele escuta fora. Né, a experiência alucinatória é uma experiência, vamos dizer assim, de fato, né, de escutar alguma coisa ou de perceber alguma coisa que está fora do sujeito. Então tem uma passagem do interior para o exterior. E para o Lacan, o próprio Freud oferece uma armadilha, vamos dizer assim, conceitual, que é lançar a mão do conceito de projeção. Olha, seria uma projeção, um conceito que o Freud já tinha na neurose, né? É um conceito que não é muito estranho e parece muito abordar esse tema, né? Dessa passagem do interior para o exterior. Mas o próprio Lacan vai reconhecer que Freud já antecipava assim que isso era pouco, já tinha uma reserva, uma ressalva assim em relação ao uso de projeção na psicose, justamente porque não se trata da mesma coisa, né? Uma projeção neurótica, uma projeção psicótica, em que o sujeito escuta vozes, né? Então como é que se dá isso, né? Como é que a gente deve ler esse tema, né? Essa passagem do interior para o exterior, na perspectiva, vamos dizer assim, mais linguística que o Lacan vem adotando desde 53, vinha adotando desde 1953, né, lá do discurso de Roma, função em campo, né, da fala da linguagem, nesse texto mais ou menos inaugural aí desse retorno a Freud que o Lacan faz. Né? Então, para o Lacan vai encontrar no próprio Freud, dizendo assim, ó, essa projeção não explica muita coisa, porque fica um pouco assim, vago, né? O que é a alucinação? Não, uma projeção, algo que estava no interior do sujeito que ele projeta para fora. Tá, mas como se dá essa projeção? Como é que isso inclusive como que isso é possível de acontecer? Né? Então, não responde tantas coisas assim. E aí, o Lacan, né, vai destacar que mesmo que o Freud fale de projeção no texto lá do Schreiber, mesmo que ele fale dessa passagem assim, de algo do interior que aparece no exterior, o Lacan vai distinguir as possibilidades, né, do delírio, e aí sair um pouco da alucinação para o delírio, né, do delírio, vamos dizer assim, paranoico, né, das possibilidades ali de erotomania, de perseguição, os delírios clássicos, né, delírio de ciúme, né, os delírios clássicos da paranoia, né, o Freud vai descrevê-los em termos gramaticais. Né? Lacan diz, isso não é à toa. Freud está percebendo essa incidência, essa importância da linguagem, né, no discurso do ser humano e, portanto, também na psicose, né, na neurose, na perversão, no sujeito como um todo, como que a linguagem
ela é um tema central aí. Então, o Lacan relembra lá o que já está lá em Schreber aí, né? Quando ele fala assim de uma que é uma dedução gramatical, né? Isso está lá no texto do Schreber, do Freud, né? Da análise que o Freud faz da biografia do Schreber, quando o Freud diz assim, que um delírio persecutório, né? Ele trata aí um pouco, né? Usando aqui um pouco do Lacan com Freud, né? Nas palavras do Lacan, assim, é uma inversão do valor do verbo, né? O delírio persecutório seria uma inversão do valor do verbo, ou seja, Schreber estaria apaixonado pelo médico dele, pelo Flash, né? Então eles teriam uma ligação erótica, libidinal, que liga ele a esse objeto, que é o médico, né, Flash, e ele tem uma negação disso, ou seja, uma inversão que o Lacan vai chamar no texto de inversão do valor do verbo. Então é como se ele dissesse, eu não o amo, né? Seria então uma expressão de amor, eu o amo, que seria negada com eu não o amo, eu o odeio. O verbo amar, o valor do verbo muda. Em vez de amor, é ódio. Eu odeio o Flash, né? Esse amor que eu tenho por ele, né? Que é toda essa história que o Flash tinha curado já o Schreber uma vez, a esposa do Flash tinha uma foto do Schreber em casa, né? Mas o Schreber nega essa ligação, e aí para o Freud, inclusive, essa questão da libido homossexual vai ser um fator importante aí, né, na relação do Schreber, da construção do delírio do Schreber, né? E o Freud vai destacar exatamente essa expressão assim, gramatical, né? É como se fosse uma troca, eu não o amo, eu o odeio. E odeio por quê? Porque ele me persegue, né? Eu odeio e ele me odeia. Então tem um jogo linguístico aí acontecendo. Então isso vai aparecer em outros delírios também, né? O que vai aparecer em outros delírios é um jogo gramatical, né? Então, por exemplo, no delírio de ciúme, a gente teria tanto a inversão do gênero do agente, né? Ou seja, não sou eu quem ama o homem, por exemplo, no caso de Schreber poderia ser não sou eu que amo o Flash, né? É a minha esposa que ama, ela o ama, né? Então é ela que ama, então eu tenho ciúmes da minha esposa, né? Dessa maneira que o Freud descreve o delírio do Schreber. Ele fala de projeção, fala sim de projeção, e aqui tem algo que a gente pode colocar em termos projetivos, né? Eu tenho um amor pelo Flash, projeto que é ele que me ama, por exemplo, né? Tem algo do campo de projeção, mas o Lacan chama a atenção que para o fato de que o próprio Freud considera isso insuficiente, essa questão da projeção, e como ele avança justamente aonde o Lacan está tentando chamar a atenção da galera, que é na questão gramatical, verbal, linguística, né? Então o delírio de ciúme seria mais ou menos isso, né? Ele ama alguém, né? O Schreber ama o Flash, por exemplo, e começa a ter ciúmes de que a esposa dele é quem ama, né? Ele nega, ou seja, de novo essa dedução gramatical, né? Uma negação desse amor em termos gramaticais, eu não o amo, quem ama é ela, por exemplo, né? E aí teria outras formas que o Freud vai colocando aí, uma inversão do gênero do objeto, né? Ali primeiro a gente viu a inversão do gênero do agente. O agente sou eu, um homem, né? Deixe de ser eu, é ela, a minha esposa, por exemplo. Agora a inversão do gênero, né? Do objeto, né? Eu não o amo, eu não amo um outro homem, eu amo uma mulher, né? Porque ela me ama, né? Então ele nega um amor por um homem, por exemplo, ou alguém de um gênero, e troca linguisticamente, né? Esse amor troca o gênero para uma mulher. Então eu amo uma mulher porque ela me ama. Então a gente tem o delírio, por exemplo, de erotomania. Então o Freud coloca exatamente nesses termos. É isso que o Lacan está chamando a atenção aqui. Ou como uma última possibilidade que o Lacan coloca aí, é a permutação dos sujeitos, né? Ele me odeia, né? Por exemplo, o Flash, ele me odeia, ele me persegue, né? É a ela que ele ama, é ela que me ama, né? Tem as mudanças aí, né, do sujeito. O sujeito vai trocando, não sou eu, é ele, não sou eu, é ela,
né? Não é ele, é ela, vai trocando os sujeitos. Mas tudo isso, o que importa aqui para o Lacan, dessa retomada que ele dá aí do caso Schreiber, o que mais importa é justamente a coisa ser tratada nesses termos, vamos dizer assim, linguísticos, né? Que ele vai chamar aí de deduções gramaticais, né? Então, isso que interessa. Então, o Lacan está dizendo, ó, a galera meio que apagou isso, né? Os pós-freudianos meio assim jogaram isso fora, essa discussão de tempo verbal, de gênero, de sujeito, né? Que como o destaque que o Freud dá para a questão linguística é apagado em troca de um conceito meio assim, tampão, né? É projeção que acontece. Então, Lacan faz uma crítica a isso, né? E continua dizendo, logo depois, né, depois do caso Schreiber, no caso Schreiber, Freud ainda não tinha o conceito de narcisismo, logo depois do caso Schreiber, Freud lança, né, o texto, um pouco depois, né, uns 3 anos depois ali, 3, 4 anos depois, ele lança o texto Introdução ao Narcisismo, que vai de novo parecer como um conceito, assim, como um conceito muleta, assim, né? Um conceito guarda-chuva, assim, que engloba tudo ali da questão psicótica, né? E de fato, Freud vai usar o narcisismo principalmente para discutir a psicose, né? A paranoia e tudo mais, né? É um avanço nesses termos, né? Porque no caso de Schreiber, Freud fica muito preso à libido homossexual, né? Então, assim, ali, o que o Schreiber está se defendendo, né, é de uma libido homossexual, né? E aí dá um pouco justamente essa leitura assim, de que o impulso homossexual seria, de certa maneira, causador da psicose, né? E em 1914, 1915, com a introdução ao narcisismo, o Freud faz esse deslocamento. A defesa não é exatamente ou apenas de uma libido homossexual, embora isso ainda mais ou menos permaneça no texto do Freud. Mas o destaque que o Freud vai dar é uma defesa para a libido narcísica, que isso não existia ainda na obra do Freud, né? O Freud trabalhava sempre com a libido nesse sentido assim, do sujeito a um objeto. E de repente o Freud se dá conta de que, né, claro que essa libido também pode voltar ao próprio eu, né? E se essa libido volta ao próprio eu, né, como se fosse um amor, um investimento libidinal, de amor, mas de ódio também a gente poderia pensar, no eu, o eu como um objeto, né? E o Lacan vai destacando de novo essa questão, olha, é um objeto gramatical também, de uma frase, né? Eu me amo, por exemplo, né? Esses são os destaques que o Lacan vai dando aí. Mas para o Lacan, os pós-freudianos vão se apoiar muito nessa questão do narcisismo, também dizendo assim, olha, né, é isso que acontece. No caso, os psicóticos, eles têm um circuito pulsional mais narcísico, mais fechado em si mesmo, e aí por isso não consegue investir na realidade, vamos dizer assim, mais, entre aspas, objetiva, compartilhada, e tudo mais, né? O Lacan vai dizer, tem algo disso na teoria freudiana mesmo, né? Mas a gente pode retirar, pode avançar para além disso. Então, o que o Lacan escreve aí no texto, né? Ele diz assim, Freud forneceu a primeira teoria do modo pelo qual o eu se constitui segundo o outro. Olha o destaque que o Lacan está dando aqui. Tá vendo? Não é só assim, olha, existe um amor narcísico que os psicóticos estão, vamos dizer assim, presos nesse amor narcísico. O Lacan está dizendo aí, né, que ao falar do amor narcísico, o texto do Freud, ele desenvolve toda essa teoria muito interessante, né, e muito presente ainda na perspectiva psicanalítica, de que o eu é constituído na relação com o outro, né? Então a libido passa pelo outro e volta para esse sujeito. A libido, por exemplo, de um bebê, de uma criança, passa pela mãe, mas o olhar da mãe, a libido da mãe, constitui esse sujeito num retorno. Isso o Lacan já tinha trabalhado lá em 36, depois, né, retomando o texto, a apresentação de 36 no texto de 49, com o estágio do espelho, né?
Então, o Lacan vai puxar a coisa para alguns pontos que os pós-freudianos, vamos dizer assim, não estavam dando tanta atenção, né? Então, assim, ó, o narcisismo, ele não é só essa libido represada, presa ali, né? Que não passaria pela realidade, pelos objetos, vamos dizer assim, compartilhados por outros e construiria, né, o seu próprio mundo, o seu delírio e tal. Tá? O Lacan, isso fala muito da constituição do eu, seja o eu psicótico ou o eu neurótico, tá? Como que o eu é constituído pelo outro. Então, no texto Narcisismo, Freud forneceu a primeira teoria do modo pelo qual o eu se constitui segundo o outro, o estágio do espelho, a gente poderia dizer, na nova economia subjetiva determinada pelo inconsciente. Respondeu-se a ela aclamando. Então, como que os pós-freudianos responderam a essa teoria? Aclamando nesse eu o reencontro do bom e velho percipiens, resistente a tudo, e da função de síntese. Então, esse eu para o qual a libido narcísica investe, é direcionada, né? Esse eu é o eu de síntese, é o percepiens, né? Que eu já vinha criticando lá, para quem viu aí na discussão da primeira parte do texto, né? Ou seja, percebes é o sujeito que percebe, que o Lacan vai dizer, esse sujeito é equívoco, esse sujeito é dividido, né? Esse sujeito não é uma síntese, né? Então ele diz, não é isso que o Freud está dizendo, justamente o contrário, está dizendo que na constituição do eu, esse eu ele é constituído na relação com o outro, portanto é equivocado, porque o próprio outro já tem as suas contradições, mas imagine isso, né? O bebê, por exemplo, sendo constituído pelo pai e pela mãe. O pai tem um olhar, a mãe tem outro olhar. Ele nasce já, ele surge, ele se constitui, né? Equívoco, não é uma síntese esse eu que a libido investe, né? Tem um sujeito, tem uma subjetividade aí que se perde. Então, o Lacan faz uma crítica não é exatamente ao conceito em si, mas ao uso que estão fazendo do conceito de projeção e do conceito de narcisismo para falar de psicose, tá? E uma terceira crítica que ele vai fazer, de novo nesse sentido de que, olha, Freud, vamos dizer assim, empresta, né, oferece conceitos interessantes, mas assim, possíveis também de serem mal interpretados. Freud ainda não delimitou tão bem esses conceitos e permitiu, assim, de certa maneira, que os pós-freudianos voltassem a um estágio, segundo Lacan, né, de entendimento da psicose anterior ao próprio Freud. Então, por isso que o primeiro texto, a primeira parte é rumo a Freud, né? E o segundo momento é depois de Freud, mostrando que depois de Freud o pessoal praticamente voltou para o mesmo lugar. O terceiro desses conceitos, né, é a perda da realidade. Então tem uma crítica ao conceito de projeção, uma crítica ao conceito de narcisismo, uma crítica ao conceito nesse sentido que eu estou falando, né, ao uso desses conceitos, e uma crítica ao conceito de perda da realidade. E aí o Lacan está se referindo aqui aos dois textos que o Freud escreve em 1924, que é Neurose e Psicose e Perda da Realidade da Neurose e da Psicose. São textos que o Freud diz o seguinte, né, que na neurose, né, primeiro texto ele diz mais ou menos o seguinte, né, que na psicose é uma perda da realidade. O sujeito perde a realidade, né? Ele se desliga, como se tivesse um desinvestimento da realidade. Mas no segundo texto, Perda da Realidade da Neurose na Psicose, o que o Freud vai destacar é que também o neurótico perde a realidade, porque ninguém tem acesso à realidade. Só que a diferença é que o neurótico, a realidade perdida do neurótico é num segundo tempo. É como se o neurótico perdesse inicialmente, vamos dizer assim, a realidade psíquica, né? O inconsciente, por exemplo, que é recalcado, né? E ele se liga então ao mundo exterior, ele se liga a uma realidade, aos ideais e ao mundo exterior, a realidade em si, né? Mas o neurótico também, no seu contato com a realidade, ele é atravessado pelo retorno do recalcado.
né? Aquilo que foi recalcado, aquela realidade interna perdida em prol, vamos dizer assim, de uma realidade externa, ela continua influenciando o neurótico na sua relação com a realidade externa, vamos dizer assim. E claro, né, toda a relação do neurótico com a realidade vai ser permeada também pelas fantasias inconscientes, por exemplo. Então, tem perda de realidade no neurose também. Agora, a perda de realidade na psicose, para o Freud, ela é mais primária, ela é inicial. É como se, enquanto o neurótico recalca o inconsciente, vamos dizer assim, uma realidade psíquica, se liga a uma realidade externa, mas, por outro lado, continua essa ligação com a realidade externa, continua impactada, né, pelo retorno daquilo que foi recalcado, pelas fantasias inconscientes, etc. Na psicose, essa perda seria primária e mais brutal, né? Então, o sujeito tem uma perda da realidade inicial, na sua constituição psíquica, ele perde inicialmente esse laço com a realidade. E aí ele fica muito mais exposto ao seu inconsciente, ao id, né? O que é chamado de inconsciente a céu aberto, né? Ou seja, ele fica muito mais exposto ao seu inconsciente, não tem essa proteção, por isso a céu aberto, né? O inconsciente fica ali, vamos dizer assim, muito mais ativo, né? No psicótico, e aí ele teria uma perda da realidade externa. Quase como se fosse, não é uma boa expressão que eu vou usar aqui, mas quase como se fosse um recalque invertido, né? Quase como se ele recalcasse algo a realidade externa. Mas a gente vai ver que não é de recalque que se trata. Inclusive, nesse texto, o Lacan vai justamente defender um outro conceito, um outro termo para usar na psicose, que ele já tinha defendido lá no seminário 3. Então não é isso também não, mas só para vocês entenderem, assim, né? É como se fosse assim, enquanto o neurótico perde, vamos dizer assim, uma realidade interna para se ligar à realidade externa, o psicótico faria um pouco o contrário. Ele tem uma perda da realidade externa e acaba ficando mais ligado, mais exposto à sua própria realidade interna, ao seu inconsciente. E aí tudo que o inconsciente tem, o id tem, né? O isso, pulsão de vida, pulsão de morte, ambivalências, conflitos, né? Que seria bem representado, por exemplo, num surto, né? Então, o Lacan vai dizer, isso está lá em Freud de fato diz isso, mas o Freud observa que essa realidade perdida, que vai ser sempre perdida, seja na neurose, seja na psicose, né? O que mais determina a questão da neurose e da psicose é o que se coloca no lugar da realidade perdida. Porque o neurótico ele vai conseguir colocar no lugar dessa realidade, né, uma dimensão mais simbólica, umas ferramentas, vamos dizer assim, mais simbólicas, né? Enquanto o psicótico teria dificuldade justamente de reconstruir, né, essa perda da realidade a partir do simbólico, né? Ficaria mais exposto ao eixo imaginário, muitas vezes ao real, por isso esse id, vamos dizer assim, exposto, né, esse id com pulsão de morte, com pulsão de vida também, mas com contradições, ambivalência, seria uma expressão também muito grande do real, né? Então, é esse ponto que o Lacan está trabalhando aí quando ele diz. E isso não é tudo, né? Ele está falando do narcisismo, diz, essa confusão com o narcisismo não é tudo. Em 1924, Freud escreveu um artigo incisivo, A Perda da Realidade da Neurose na Psicose, no qual chamou a atenção para o fato de que o problema não é o da perda da realidade, que está para os dois, para o neurótico e da psicose, está lá em Freud mesmo, mas o expediente daquilo que vem substituí-la. Discurso para surdos, ou seja, ninguém ouviu isso. O pessoal está muito preso a só dizer assim, o psicótico perde a realidade, segundo a interpretação do Lacan, tá? Como se os pós-freudianos estivessem muito presos a isso e não articulando tão bem essa questão. E por último, nessa segunda parte, né, que é uma parte de críticas assim, aos pós-freudianos, né, então a crítica ao conceito de projeção, narcisismo e perda da realidade, sempre chamando a atenção para o elemento simbólico, para o elemento linguístico, né, pelo efeito da linguagem no ser humano, que para o Lacan estava sendo desprezada pelos pós-freudianos.
e que tinha sido alertada pelo Freud, embora o Freud não colocasse as coisas tão nesses termos, né? Até porque Freud, ele é um cara anterior assim, à linguística moderna, né? Porque se a gente considerar Saussure o pai da linguística moderna, né? O Freud, a gente tem que lembrar que o Freud não teve acesso às publicações do Saussure, que vieram só depois, né? Dos escritos de Freud, dos principais escritos de Freud aí, né? E aí, por último, o Lacan faz uma crítica, além de projeção narcisista da realidade na psicose, uma crítica à leitura que alguns freudianos, pós-freudianos, fizeram, né, ou faziam do caso Schreiber, que é o caso clássico do Freud, né, para tratar a psicose. E aí ele se serve, né, assim como paradigma desse pensamento pós-freudiano, do texto, do artigo, né, escrito pela Ida McAlpine e pelo Richard Hunter, que era o filho, inclusive, da Ida McAlpine, né? A Ida McAlpine é uma estudiosa do caso Schreiber, traduziu o caso Schreiber para o inglês, né, do alemão para o inglês, né, e ela escreve um artigo junto com o filho, criticando a leitura, alguns pontos da leitura do Freud do caso Schreiber, beleza? E o Lacan, por sua vez, agora, né, está relendo isso e fazendo uma certa análise da crítica da Ida McAlpine. É um texto que eles escreveram em 55, ela já tinha escrito um texto em 53 sobre o caso Schreiber, depois escreve outro em 55, né? Mas que foi publicado, né? Na época eu não localizei em qual meio ele foi publicado em 55, mas ele foi reunido nesse texto, né? Nesse livro do Luiz Prado de Oliveira, né? Que organizou uma coletânea de textos, né? Artigos sobre o caso Schreiber escritos na língua inglesa. E ele publicou isso lá na França, né? Um livro sobre as leituras do caso Schreiber na língua inglesa, né? E o livro chama Le Cas Schreiber, né? O caso Schreiber, com essas várias leituras aí, e incluindo aí o texto da Ida McAlpine. Nesse texto, a Ida McAlpine faz pelo menos, né, 3 críticas, ou pelo menos o Lacan destaca 3 críticas dela em relação à leitura freudiana da biografia do Schreiber. Uma é a crítica à teoria do caso Schreiber, que está lá no Freud mesmo, né, de que a psicose seria uma defesa da libido homossexual do Schreiber. O Lacan vai considerar essa crítica uma crítica justa. Né, aí no texto, inclusive, vai escrever isso, né, uma crítica justa que ela faz, né, porque o Lacan também é crítico dessa leitura do Freud, né? E aí, é claro, a gente precisa lembrar que o Freud não tinha ainda a teoria sobre o narcisismo, né? Então, o que aparece aí como libido homossexual pode muito ser lido também em termos muito mais narcísicos da libido, vamos dizer assim, direcionada ao próprio eu, do que homossexual, né? Do libido direcionada a alguém do mesmo gênero do que eu, né? Ou do mesmo sexo que eu, beleza? A gente tem que lembrar disso, mas o Freud de fato vai dizer que o caso Schreiber é uma defesa contra a libido homossexual dele, ali, principalmente uma libido ligada ao Flash, né? E o que faria vamos dizer assim, estaria presente toda a interpretação do Freud ali, né? Uma defesa contra esse amor que faz ele projetar, faz ele construir ali uma saída para esse amor e para essa identificação como mulher, por exemplo, né? Que no final das contas o Schreiber ele vai construir o delírio de que ele é uma mulher, sim, uma mulher, mas uma mulher de Deus, né? Ele vai relacionar com outro homem, mas esse homem é Deus, né? Então ele é como se fosse um destino para a libido homossexual dele, né? Então ele é a mulher de Deus e o mundo está acabando, a raça humana vai ser extinguida, vai ser extinta, e Schreiber, Deus vai copular com Schreiber enquanto uma mulher, né? A mulher de Deus, e ele vai ter filhos de Deus,
e vai dar então início a uma nova raça, os Schiberianos, né? Os filhos dele. Esse é o delírio que o Schreber constrói. Para o Freud, para se defender dessa libido homossexual, da frustração por não ter filhos, porque ele poderia ter filhos, então nesse delírio, ele não tinha filho com a esposa, era um casamento que ele descreve como muito feliz, mas com a infelicidade de ser um casamento sem filhos. Isso é que está descrito de fato lá na biografia do Schreber, né? Então, essa crítica o Lacan acha justa, essa crítica da McAlpine. Mas a McAlpine vai fazer uma crítica muito grande também ao Édipo, né? Dizer assim que não passa por essa questão do Édipo, né? Que o Freud está muito preso a essa questão da teoria edípica, né? E isso o Lacan vai achar injusto. O Lacan vai dizer assim, olha, não vamos jogar o Édipo fora. Tudo bem, há uma parte de crítica ao Édipo freudiano justa para o Lacan, né? Mas para o Lacan, o Freud identifica, encontra no Édipo uma estrutura, de novo, simbólica, importante na constituição subjetiva, né, do ser humano, né, assim, que é justamente essa triangulação amorosa, né, essa relação assim, com alguém onde você dirige o seu amor, outra pessoa que coloca um limite nesse objeto, que interdita esse objeto, uma outra função, né, não seria exatamente, necessariamente uma pessoa. Então, o Lacan vai criticar pós-freudianos que não levam a sério o Édipo freudiano. Embora o próprio Lacan vai dizer que precisa ajustar esse Édipo, a sair um pouco dessa perspectiva, vamos dizer assim, mais, vamos dizer assim, objetiva, vamos dizer assim, o pai sendo o pai, a mãe sendo a mãe, né? Para uma questão mais lógica, uma interpretação mais de uma questão quase que lógica mesmo, né? Assim, das funções, né? Simbólicas do pai, da mãe, que seriam atravessadas pela cultura, tudo mais, mas o Lacan não dispensa o Édipo como McAlpine faz. Então, né, o que o Lacan escreve aí o Édipo, o Lacan considera o Édipo uma articulação simbólica que Freud descobriu juntamente com o inconsciente. Então, ao descobrir o inconsciente, o Freud descobre essa articulação simbólica, esse arranjo entre amor, ódio, objeto de amor, proibição, interdição do objeto, né? Então tem várias coisas ali em jogo que não é só exatamente a figura do pai, da mãe, né? E o Lacan vai então chamar isso de uma articulação simbólica descoberta pelo Freud junto com o inconsciente. Então isso ele critica a McAlpine. A maior parte do texto é ser o Lacan criticando a leitura da McAlpine. E por último, ele vai dizer, né, que aí vai fazer uma análise, né, da crítica que a McAlpine faz da questão da procriação no delírio de Schreber, né? Porque no delírio de Schreber constrói então um delírio de que ele seria a mulher de Deus e repovoaria o mundo, né? O Freud, ele vai dizer assim, olha, isso é uma forma do Schreber resolver a frustração dele em relação à paternidade, né? Então ele construiu no delírio uma realidade, vamos dizer assim, subjetiva, psíquica dele, né? O lugar de pai, de mãe, né? O lugar de ter filhos, né? De uma nova raça e tudo mais. A McAlpine, ela vai criticar isso, dizendo assim que o Freud não levou em conta questões, estudos, né, antropológicos, que mostram assim, como se tivesse, né, assim, uma incerteza, né, sobre essa questão da paternidade, maternidade, né, que só as mulheres podem ter filhos, ou os homens também podem ter filhos, como que nasce, né, os bebês, que seria uma questão assim, evidentemente que para a época do Freud, para a ciência daquela época, uma questão resolvida, né? Mas que para McAlpine teria elementos assim, de uma incerteza, né? E principalmente da questão da paternidade, né? Qual que é a participação do homem no processo, né? De gestação, antropologicamente falando, que o Freud não levaria em conta, né?
Então, que ela inclusive vai defender que essa fantasia de procriação em ambos os sexos, né, no sexo masculino e feminino, estaria presente em outros casos, né, que não é o caso do Schreiber. E o que o Lacan vai até concordar, o Lacan vai dizer assim, eu na minha própria clínica, o primeiro caso que eu vi de delírio de gravidez foi de um homem, né? O Lacan vai dizer isso, né? Mas o que o Lacan vai dizer que escapa a McAlpine é que tem justamente um elemento de incerteza, né, que é típico da estrutura simbólica, típico de um sujeito equívoco, de um sujeito onde para quem ser homem e ser mulher é uma questão simbólica. O que é? O que representa? O que me faz, né, ser homem? O que me faz ser mulher? Né? O que determina isso? O que é ser um homem hoje? O que é ser um homem século tal? Né? Uma mulher usar calça, né? Isso é algo do gênero masculino, né? Não, hoje as mulheres usam calça, né? Um homem usar meia calça, que seja, né? Se isso é uma questão masculina, feminina, né? Os reis, rainhas, né? E os homens, né? Os reis, século XIV, século XV, a gente vai ver os reis vestidos de meia calça, isso é algo do gênero masculino, feminino, tem todo um equívoco sobre isso, porque é tudo organizado simbolicamente, né? Essa questão. E a McAlpine, ao desprezar isso, vai dizer como se fosse, na leitura do Lacan, né? Como se fosse apenas assim, isso é um delírio comum, porque há uma incerteza sobre isso, na histeria também aparece. E o Lacan vai dizer que justamente por ser algo comum, é que isso é tão relevante, né? Seja no caso de Schreiber, seja no caso de outras psicoses, pensar essa questão da incerteza e essa dificuldade do psicótico, é aí que o Lacan vai ler. Lacan não é exatamente que o Lacan vai concordar com Freud, a questão só da procriação, do Schreiber não poder ter filhos, né? Tem algo dessa dimensão, né? Mas o Lacan vai principalmente chamar a atenção para esse ponto do equívoco, né? Do simbólico, aí entre ser homem e ser mulher, e que o psicótico, entre eles Schreiber, teria, vamos dizer assim, uma certa dificuldade de se posicionar em algo que é tão do simbólico, sendo que é justamente essa ordem simbólica que é difícil para o psicótico construir, né? Ou lidar, né? Esse recurso do simbólico de poder, né, interagir bem com esses equívocos da linguagem é onde o psicótico tem dificuldade, né, porque está mais exposto ao real, inclusive ao real do id, ao real do isso, ao real do inconsciente, né, onde as coisas não se organizam muito bem, ou então preso na questão do espelho, da imagem, né, de organizar esse real a partir de uma imagem, mas uma imagem que tem uma certa consistência, que se ela, vamos dizer assim, se ela é equivocada, esse sujeito surta, esse sujeito cai no real. O simbólico não, o simbólico permite o neurótico equivocar o tempo todo, está cheio de incertezas, inclusive sobre a própria sexualidade, o próprio gênero e tudo mais. Então, o que o Lacan destaca aqui é essa incerteza a respeito do próprio sexo. O que destacaria para o Lacan, de novo, a questão simbólica no caso de Schreiber, em todos os casos, que é isso que o Lacan está defendendo desde 53. Né? Ele está defendendo aí que o sujeito humano, né, o ser humano, ele é o tempo todo atravessado pela linguagem. Então, tudo que a gente for pensar, seja neurose, seja psicose, a gente precisa levar em conta a linguagem. Então é isso, né? Essa segunda parte é uma crítica aos pós-freudianos, de certa maneira, vamos dizer assim, de forma geral, e tomando como um certo paradigma desses psicanalistas a Ida McAlpine, né? E esse texto dela de 55, que está logo ali saindo junto com o Seminário 3, né? Lacan está sempre acompanhando as publicações, né? Ele faz análise. No Seminário 11, por exemplo, ele faz uma crítica muito grande a um artigo do Zas, né, que tinha sido publicado em 63, o Seminário 11 64, né, um artigo foi publicado no jornal da IPA,
que o Lacan já não estava fazendo parte da IPA, né? O Lacan sempre muito atento assim, às publicações psicanalísticas da sua época, né? E esse texto, publicado em 55, o Lacan está comentando ele, comentou ele no seminário, né? 55, 56, está comentando agora também em 57, né? Então, o Lacan fazendo uma crítica, né? Mas os principais pontos são esses: a crítica à projeção, crítica ao narcisismo, crítica à perda da realidade, crítica ao uso que se faz desses conceitos. E talvez um pouco de falta de clareza do Freud, como normal para quem está descobrindo o conceito, né? Uma certa imprecisão, um certo limite ali, né? No texto do Freud também. E, nomeadamente, ainda o McAlpine vira aí alvo da crítica do Lacan. O Lacan diz assim, ó, vocês estão indo para o caminho errado. A gente precisa resgatar a leitura simbólica, a constituição subjetiva a partir do simbólico, né? E aí usando lá o estágio do espelho, ele vai resgatar aqui também, na parte 3, né? Então a gente vai ver isso no próximo debate aí, que é a parte 3, né, do texto com Freud. Agora o Lacan se aproximando aí do Freud, né? E aí ele vai fazer alguns esquemas, mas resgatando o estágio do espelho, colocando essa questão simbólica. Quase que a gente poderia pensar que a parte 3 é a parte que o Lacan dá mais assim a sua contribuição, né? A partir de Freud, claro. Por isso que chama com Freud. Mas a leitura, vamos dizer assim, que deveríamos fazer do Freud segundo Lacan, tá bom? Mas isso é tema para o próximo vídeo, beleza? Um abraço, pessoal.